Essa aqui é a Aninha, que vai contar sobre a sogra dela, que é narcisista e que faz um inferno na vida dela. E que tem muito ciúme de tudo o que o namorado dela faz, no caso, o noivo dela faz. E ela lida de uma maneira assim, que eu vou te falar, se fosse outra pessoa, já tinha dado até caso de polícia, hein? Porque ela é pacífica. Mas essa sogra, ela mostra áudios, assim, surtada, narcisista. Parece que não quer saber de nada, não. Estraga o dia da pessoa, estraga o aniversário do filho, não tá nem aí. Completamente fora da casinha. E nesse vídeo a gente vai ter várias histórias de pessoas que terminaram por causa do sogro e da sogra, que não conseguem continuar um relacionamento por causa da família da pessoa mesmo, principalmente do homem, né? Porque é sempre uma mãe de menino. E aqui no final do vídeo vai ter uma aula. Você manda esse vídeo pro seu marido que não se posiciona entre a mãe dele e você, tá bom? Por quê? Porque tem uma aula do professor Tiago falando que a culpa da sogra e da nora não se darem bem é do homem. E ele vai dar uma aula. Vamos ouvir fofoca, vamos aprender essa aula toda, vamos aprender tudo isso, vamos ter argumento aqui pra argumentar no grupo da família, hein? Agora final de ano, hein? Tem que ter uns assuntinhos pra ter umas tretas, umas polêmicas. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, que é muito importante pra mim. Comenta agora, ó, cheguei, Xanda! E comenta logo do vídeo também. Então bora, 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 bora! Coisas que eu gostaria de ter sabido antes de ter entrado em um pé de guerra com a minha sogra por causa dos ciúmes dela. Lá no início do meu relacionamento, eu tentava priorizar muito uma boa relação com a minha sogra, gente, muito, muito mesmo. E aí eu comecei a relevar tudo, sabe? Falta de respeito disfarçado de piadinhas, essas coisas. Porque eu acreditava que se eu relevasse, a gente ia ter uma boa convivência. Até que chegou o primeiro surto de ciúmes, que não foi só um surto, foi um surtaço, né? Que, gente, ela simplesmente começou a gritar pra todo mundo escutar. E, assim, a maior vergonha que eu passei, meu namorado mora num lote. Só que a casa dele é separada, mas é do lado do lote. E aí dá pra ouvir tudo, tipo, do lote, até quem tá na rua mesmo. E ela tava gritando, gente, de uma maneira, assim, bem escandalosa, sabe? Era aniversário do meu namorado e a gente ia sair, todo mundo do lote, inclusive. Todo mundo ia sair pra comemorar o aniversário dele, inclusive ela. E aí, ela não tava conversando comigo, porque eu tinha chamado ela pra dividir um bolo comigo pra cantar parabéns pra ele. E simplesmente ela achou ruim, porque o pai dele me ajudou a pagar um presente pra ele. Aí ela tinha me chamado, só que, tipo assim, eu não desci. Aí, quando eu desci, ela me questionou. Não, eu estava atrás dela e ela não tinha me visto. Ela tá assim, nossa, eu chamei a Ana e ela não veio até agora. Aí eu falei assim, eu tô aqui. Ela tá assim, porque você tá... Falou algo assim, sabe? Que eu tava fingindo que eu não tava escutando. Aí eu falei com ela assim, mas você tá me ignorando há dias? Gente, pra que essa mulher surta? Que eu não aceito que nora minha vem me responder dentro da minha casa, que eu não tô morta, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Amiga, eu não tô te entendendo. A gente começou a gritar, falando que eu tava escondendo coisa dela, que eu tava tentando roubar o filho dela. E aí, gente, eu, tipo assim, não ia responder ela, porque claramente estava dentro da casa do pai do meu namorado. Não é dela, mas eu não ia faltar com respeito assim. E aí eu mandei mensagem pra ele, ele tava no salão cortando cabelo, porque quando ele chegasse a gente ia sair pra comemorar o aniversário dele, né? Aí eu já logo mandei mensagem, ó, não vou aceitar isso aqui, sua mãe tá gritando, tá berrando comigo, me xingou de tudo quanto é nome, tô indo embora. Gente, não passou um minuto, esse menino apareceu lá, 1 minuto. Aí ele falou, começou a conversar com ela, tipo assim, eles começaram a brigar lá. E aí ela, o que eu falei com a Ana? Eu não falei nada com ela, eu não maltratei ela, eu não falei nada dela. A gente me colocou como mentirosa, só que ele conhece a mãe que ele tem, ele conhece. Gente, mas aí ela arrumou uma treta impossível, porque assim, brigou com a mãe, o cara não viu nada, o cara mesmo vendo já tem dificuldade de se posicionar contra a mãe, né? Nem é legal que se posicione contra a mãe, mas assim, que minimamente defenda a namorada. Aí mesmo que se arrumou uma guerra, minha querida. Todo mundo pronto pra sair, ele decidiu não ir pela situação, todo mundo escutou, todo mundo viu e todo mundo ficou contra ela, é claro. E aí, gente, ficou aquela situação super chata, porque todo mundo tava esperando pra sair, a gente não foi. Era aniversário dele, ele não comemorou o aniversário por culpa dela, por uma crise de ciúmes, besta. Mas isso não é nem a ponta do iceberg. Eu não vou falar, que senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Gente, tem coisas piores, bem piores. Situações assim, de briga, de quebrar a copa, panela. Mas sempre tem aprendizados por trás das coisas, né? Primeiro, gente, ciúmes não se resolve com agrado. Eu tentei agradar muito, mas tudo que eu fazia, achava uma forma de criticar. Eu acho que nesse caso, ela é uma sogra narcisista mesmo. Ela parece ter um comportamento narcisista e mãe de menino do jeito mais negativo que podemos ver. Então, assim, na verdade, é difícil vencer uma sogra como essa. Quero até saber se o seu relacionamento durou, né? Tudo, gente. Se eu lavava um banheiro, não lavei direito. Se eu lavava uma vasilha, tava gastando sabão demais. Quando a pessoa não gosta de você, até o que é feito com boa intenção vira motivo de ataque. Preciso
preciso nem falar muito, né, gente? Tipo assim, a primeira guerra lá começou por causa de um presente, de um aniversário, que, tipo assim, no final era pra comemorar a vida do filho dela. Relevar demais não salva a relação, só adia o caos. Relevei, achei que ia mudar. Mudou, gente, pra pior, porque tá assim até hoje, tá? E eu não precisava ser perfeita pra ser aceita. Eu precisava de respeito. E como estamos hoje? Não estamos, gente. A gente não conversa, eu não converso com ela. Não teve só essa situação, teve situações piores. Eu só dei essa de exemplo porque foi a primeira. Mas hoje a gente não conversa, eu não cumprimento, eu não quero nenhum tipo de contato. Prefiro não... Quando eu vou lá, eu não converso com ela, eu não cumprimento. É ela na dela e eu na minha. Até nisso ela já procurou problema, sabe? Mas... é escolha minha, eu não quero contato, eu não quero conversa e tá ótimo. É assim, cada um pro seu lado. Porque assim, eu sou respeitada. E com isso, eu aprendi uma coisa. Nem toda relação vai ser próxima, mas precisa ser respeitada. E saudável o suficiente pra não te destruir. Então assim, gente, não vale a pena. Não vale a pena entrar nisso. Meu conselho é... não entrem, não dê ideia pra sogra louca de vocês. E é isso. Acho que eu não sou a única que já passei por isso, não, porque... Com certeza você não foi a única que passou por isso, Aninha. Você não foi, não. Mas agora, a minha preocupação, minha querida, é que essa sogra com certeza vai chegar esse vídeo nela. Ela vai chegar com certeza esse vídeo nela. E aí tu arrumou um problema pra tua vida. Vamos ver o que ela vai contar mais dessa sogra, ó. Gente, ela é doida de estar contando essas histórias. Vai chegar na sogra. Coisas que se eu tivesse sabido antes de... Tô brincando. Vocês já tacaram 1000 haters em mim aí, ó. Só porque eu falei sabido da última vez. E sabido tá certo. Eu vi vocês comentando tanto pra me contar mais coisas, mais casos sobre meu B.O. com a minha sogra, que eu vou contar pra vocês. O dia que a minha sogra surtou, porque meu namorado não pediu permissão pra ela fazer um chá de casa nova comigo. Teve uns 2 comentários falando do meu guarda-roupa. Gente, eu sou noiva, tô montando meu enxoval e eu ia embora esse ano, né? A gente ia morar junto, eu e meu noivo. Porém... as coisas não saem como a gente planeja, né? Então, gente, ano passado, a gente já tinha conversado e a gente tinha intenção de ir morar juntos esse ano. Porém, aconteceu uns imprevistos e acabou não dando. Aí a gente já tinha comprado umas coisas pra fazer o chá de casa nova, a gente conversou e falou, então vamos pelo menos fazer o chá de casa nova esse ano. Que aí a gente já começa a montar o enxoval. Tudo certo, tudo ok. Decidimos a data, que ia ser o chá de casa nova. E aí, a gente decidiu conversar com a mãe dele primeiro, justamente porque a gente conhece a peça e ia falar pra todo mundo, ia gritar pra Deus e o mundo que ela foi a última a saber, que a gente não fez questão e tudo mais. Só que aí, gente, a gente acabou comentando com a minha mãe primeiro, que minha mãe mexe com festa, Pegmonte, e aí a gente ia pegar decoração com ela. Então a gente acabou comentando com ela primeiro. Decidimos ir lá contar pra minha sogra. Quando chegamos lá, a gata surtou. Simplesmente surtou. E não é tipo um surtinho, não, gente. É um surtão. Eu vou mostrar um áudiozinho no dia que meu namorado conversou com ela. E aí eu gravei. Eu não vou mostrar tudo pra não dar mais problema. Não foi um surtinho assim, não. Foi um surtão. Amiga, pelo amor de Deus, ela ficou completamente descontrolada. Gente, ela queria que ele tivesse chegado nela e falado com ela assim: ô mãe, eu tô pensando em fazer um chá de casa nova pra Ana. Eu posso. Aí, gente, me poupe, né? A mãe, ela tem que saber o lugar na vida do filho dela. Ainda mais quando o filho dela vai começar a criar uma família, vai, sabe? Por mais que sejam 2 pessoas, é uma família, gente. A partir do momento que ele deixa a casa da mãe dele, ele já vira parente da mãe. Não deixa de ser mãe. Não, o amor não diminui. Mas a família dele se torna a mulher dele. Enfim, gente, teve uma crise. Disse que ia se matar, que ela é mãe, que ela devia saber primeiro, que todo mundo sabe antes dela e que ela devia saber primeiro. Tudo bem. Tipo assim, a gente priorizou ela. Mas, agora, Ana, como é que ela sabe que ela não foi a primeira a saber? Gente, ela simplesmente, sei lá, eu acho que ela tirou da cabeça dela. Porque a gente não falou nada. Tipo assim, a gente falou que justamente tava indo contar pra ela primeiro pra não dar motivo. Mas a gata queria fazer o show dela. E foi o que ela fez. Vocês viram aí no áudio. Fez o show dela, gritou aí pra Deus e o mundo. E foi isso. E aí, Ana, você fez o chá de casa nova mesmo assim? Claro, gente, eu não ia deixar de fazer meu chá de casa nova. Não ia deixar de montar as minhas coisas. Porque ela não quer. Porque ela não ficou feliz com a notícia ou sei lá o que. Aí a gente fez tudo.
tudo. Inclusive, gente, eu já conhecia tanto a peça que eu fiz uma promessa pra Deus que se ocorresse tudo bem, né, eu ia pagar o preço do propósito que eu fiz com Deus. Se ocorresse tudo bem, se ela não fizesse o show dela, como ela sempre faz, gente, ela é muito escandalosa, vocês não tá entendendo. Em todas as festas ela faz escândalo. Então eu fiz um propósito com meu namorado e no final deu tudo certo. Eu nem vi ela, nem lembro dela direito no meu chá de Casa Nova, mas eu sei que ela foi. O chá foi perfeito, gente, foi perfeito. Inclusive, eu não deixo nada das minhas coisas lá, porque eu já sei que, né, vai ser motivo pra falar, então tudo fica aqui na minha casa, tudo. E eu vi que tem muitas meninas que passam pelo mesmo. Gente, um conselho pra vocês: não deixem sogra dar pitaco na vida de vocês. A sua relação é construída a dois, não é pela família inteira. Teve gente que comentou, mas a família do marido é a família da gente também. Não, não é. Quando você casa com o seu marido, a sua família é você e ele. Depois que vocês têm filho, é você, seus filhos e seu marido. Não é sogra que é família, não é cunhada que é família. Limite não é falta de amor, não é falta de respeito. É você escolhendo a sua paz e tá tudo bem, amiga. Não precisa aturar tudo porque é fulano, não gosta porque é mãe do seu namorado. Amiga, minha Aninha, você é muito, muito, muito pacífica mesmo e aguenta calada. Ainda bem que você não acende pro fogo da briga, porque senão já tinha caído na porrada com a tua sogra, com certeza, né? Certeza absoluta. Babada essa sogra aí, narcisista pra caramba. E você corta um dobrado, hein? Você deve amar muito esse cara mesmo, porque isso é muito motivo pra término, pelo amor de Deus. Meninas, por um acaso vocês já terminaram algum relacionamento por causa da sogra de vocês? Pois então, recentemente no meu daily nós falamos sobre isso, inclusive vou deixar o daily aqui. E as meninas me falaram que sim, que elas também já terminaram relacionamentos em que elas amavam o cara por causa da sogra. E eu também. Eu já contei aqui pra vocês os absurdos que algumas sogras minhas já fizeram pra mim, mas ninguém superou a última, gente. Assim, juntando todas, não daria meia do que aquela mulher foi. Eu passei de uma pessoa completamente apaixonada pelo filho dela pra uma pessoa que se arrependeu amargamente do dia que conheceu ele. Teve uma das vezes que foi praticamente o ápice pra mim. Ele morava sozinho e ela tinha a chave do apartamento. Gente, não julgo, muito possivelmente eu daria a minha chave pra minha mãe. Mas caso eu namorasse, a minha mãe, pelo menos, ela tem bom senso. Ela me perguntaria antes de ir se ela pode ir me visitar. Ok, mas vamos partir do pressuposto de que ela não tinha bom senso e realmente ela não tinha, porque ela já tinha feito outras coisas ainda piores. Mas aí, ok, certo dia nós estávamos chegando em casa, chegamos na garagem e lá estava o carro dela. Aí nós subimos pro apartamento, chegando lá, ela estava no sofá e ela disse: ai, meu filho, finalmente a mãe conseguiu te ver, porque ela tá roubando o meu filho de mim. Ela, no caso, era eu, a namorada do filho dela, que morava longe do filho, que conseguia ver ele a cada 15 dias. Detalhe, eu ficava lá mais ou menos de 5 a 10 dias quando eu ia e ele tinha o restante do mês inteiro pra ir visitar ela, que morava na cidade vizinha, que levava mais ou menos 4 horas. O ponto é que ele nunca queria ir. Será que ela não percebeu que o problema não estava na namorada e sim nela? Que era uma pessoa extremamente controladora, sufocante, insuportável, a ponto do próprio filho dela chorar pra mim uma das últimas vezes que a gente se viu, né? E dizer que ele jamais seria feliz por conta da mãe dele. Que ele nunca poderia escolher o que ele quer ser, o que ele quer fazer e com quem ele quer estar na vida dele, porque ele tinha nascido filho daquela mulher. Eu pensava que nunca uma terceira pessoa iria atrapalhar o meu relacionamento, caso essa terceira pessoa não fosse, obviamente, uma amante. Mas eu nunca pensei que uma mãe, uma amiga, uma irmã pudesse fazer isso. Mas ele tinha o combo completo, né? Mãe e irmã. E assim, atualmente, honestamente, isso não muda absolutamente nada na minha vida. Mas eu fico pensando quantas pessoas perdem o amor da sua vida ou deixam de ficar com uma pessoa que elas amam de verdade por causa da família. E normalmente, principalmente por causa da sogra. Então é isso, meninas, se vocês já deixaram uma pessoa... Gente, com certeza, assim, a família, se ela tá próxima, ela é motivo de briga, ela é motivo de desavença, é motivo de tanta coisa. A gente já fez tanto vídeo aqui de sogra inconveniente, de sogra narcisista, de relacionamento que termina por causa da sogra. Tanto que quando eu fiz um vídeo recente aqui da sogra que ajudou a descobrir a traição, até achei estranho, uma mãe de menino agindo direito, porque assim, as sogras, minhas queridas, elas estão babadeiras, tá? Bárbara Fontanella, você com as suas histórias aqui, já tem tempo que você não aparece aqui no canal, Bárbara. Nossa senhora, eu nunca terminei por causa de sogra, não. Sempre me dei muito bem com sogra, mas assim, vou te contar, sogras assim, um grande motivo de término. Gente, e quando seus sogros são insuportáveis, o que que faz? Elimina do mundo? Podia, né? Gente, eu já namorei 2 vezes e as 2 vezes eu tive o azar de ter 2 sogros insuportáveis. Eu namorei por 1 ano e a mãe dele era muito chata. Gente, minha vontade era de dar a cara daquela mulher. Eu juro pra você. Cara, toda vez que eu e ele brigava, ela vinha me perturbar no WhatsApp. Eu sei que, tipo assim, a mãe é de homem.
sempre tem aquele cuidado a mais. Mas, porra, nossa, que mulher chata. Não, eu duvido que com qualquer outra pessoa ela ia se meter. Mas comigo ela queria enfiar aquele dela onde ela não foi chamada. Aí, gente, eu tinha meu segundo namoro, que é onde o meu sogro era insuportável e a minha sogra era muito fofa. Gente, só que meu sogro era insuportável. Mano, aquele cara, mano, ele respirava e eu odiava. Eu não suportava. Ele não gostava de mim porque eu não conseguia interagir com ele. Gente, eu era uma pessoa tímida e eu sabia como ele julgava as pessoas. Porque o filho dele, né, desabafava dele. Então eu já tinha aquele receio da pessoa dele. Aí, gente, tipo, eles começavam a falar sobre escola de samba, começavam a falar de problemas da família dele, tudo comigo lá. Só que eu sei de alguma coisa? Não. E eu falei, ok. Eu ficava só, tipo, olhando, falando, é foda mesmo. Gente, sei lá. Aí a pessoa não vai com a minha cara porque eu não consigo interagir? Ah, por favor, né? Por favor. Gente, enfim. Corram de sogras e sogros insuportáveis. Gente, eu juro que quando eu terminei com eles, eu fiquei aliviada justamente por não ter mais eles como sogra. Tirando a minha sogra do segundo relacionamento, porque ela era um amor. É, minha querida, Ladone. Pô, você perdeu o relacionamento por causa da família, olha só. Pra você ver, né? Mas não tem como você fugir. Como é que você vai prever que sua sogra, seu sogro é insuportável? Amigas, pra que vocês vão bater de frente com a sogra? A sogra é a mãe dele. Por mais pemba que ela seja, por mais maldosa até que ela seja, é a mãe dele. Então não vai adiantar. Sabe quando vocês brigam com a sogra e aí ela faz um drama danado e finge que tá passando mal? Ai, ela não gosta de mim. Ai, essa sua mulher quer me separar de você. Ela tá fazendo drama e é por isso que o seu marido, seu namorado se comove com a sua sogra. Então vamos ser estratégica. O que nós vamos fazer? Fazer mais drama que a sogra. Só que assim, nós vamos agir com estratégia. A gente não vai fingir que tá passando. Vamos fazer mais drama, eu amei. Vai deixar o cara completamente surtado. Não, nosso jogo é na racionalidade, na inteligência. O que nós vamos fazer? Vamos supor que sua sogra chegou lá na sua casa e falou que o seu arroz não é tão gostoso quanto o dela. A vontade vai ser falar o quê? Cala a boca, sua véia. A minha sogra era um amor de pessoa. Então eu não julgo jamais vocês que têm sogra difícil. Só que o que nós vamos fazer? A gente vai ficar meditando aqui, ó. A gente não vai falar nada. Aí, sem ser na frente da sua sogra, quando tiver só vocês e o homem, só seu namorado, seu marido, o que nós vamos fazer? Olha, agir como ela. Ai, meu bem, vamos pra vulnerabilidade. Ai, meu bem, sabe a hora que sua mãe falou do arroz? Ai, eu me senti tão pequena. Ai, eu me senti tão mal, tão triste. Meu bem, eu não faço o arroz ruim querendo, eu me esforço. Você me desculpa por não fazer um arroz tão bom quanto o da sua mãe? Aí o que ele vai falar? Que isso? Não, seu arroz é maravilhoso. Minha mãe é que é doida. Ele vai te defender. Porque você agiu com vulnerabilidade, falou do seu sentimento. Você, de certa forma, até se diminuiu. Mas, ó, tem um porém. A gente, quando vai falar de sentimento, a gente é tão desacostumado a falar de sentimento que a gente vai tender a falar o quê? Ai, meu bem, eu me senti tão atacada, tão julgada. Isso não é sentimento. Isso, você tá julgando a outra pessoa. Você tá falando uma coisa que você sentiu, mas você tá indiretamente falando que ela te atacou, que ela te julgou. E não é isso que a gente quer. Olha a diferença entre, ai, eu me senti tão pequena, para. Ai, eu me senti tão diminuída. Pra você se sentir diminuída, alguém teve que te diminuir. Pra você se sentir pequena, é só um sentimento seu. É o que você sentiu. Então, cuidado com as palavras que você vai usar na hora de testar essa vulnerabilidade, tá? Eu gostei da dica, hein? Faça um drama maior pra ele ter peninha de você e ele ficar confuso. Eu amei. Aí, quando a sogra for reclamar, você aí fala assim, pô, mãe, mas também, né? Pegou pesado com a minha mulher, né? Arrasou. Essa aí foi dicona, hein, Roberta? Calma aí que eu vou mostrar o arroba dela pra vocês, peraí. Roberta Paixão. Gostei da sua dicona, hein? Achei dicona estratégica mesmo. Porque mesmo a sua namorada se esforçando muito, a sua mãe não gosta dela. Guerra de nora e sogra. Já vou te dar um spoiler. A culpa é 100% sua, homem. Vamos lá. Você olha assim e fala assim, caraca, professor, minha namorada se esforça, tenta agradar minha mãe, tenta fazer tudo, cara, que minha mãe pede. Ouve gracinha da minha mãe, fica quieta e mesmo assim a minha mãe trata ela mal. Por quê? Amigo, vou te explicar um pouco como que as coisas funcionam. Em uma família disfuncional, em uma família onde o que cada pessoa faz não é muito claro, as mulheres mais velhas tendem a achar que o filho homem dela é a salvação do problema dela. E pra que aquele príncipezinho que ela sempre cuidou, sempre deu muito amor,
amor, deu muito carinho, que foi o centro da vida dela a vida toda, pra ela é muito difícil perceber que tá vindo uma outra mulher e tomando aquele príncipe dela. Poxa, Thiago, mas a minha namorada não tá me tomando da minha mãe. Mas não é assim que algumas mães pensam. Infelizmente, algumas mães, por problemas de relacionamento, acabam se casando com os próprios filhos, fazendo com que esses filhos carreguem um fardo emocional que não era pra eles carregarem. Então, quando a sua mãe vê uma outra mulher chegando perto de você e se aproximando pra virar um relacionamento, na cabeça dela é uma mulher que vai te tirar dela e não uma mulher que veio pra agregar, pra trazer mais amor, mais carinho e receptividade pra aquela família. Pô, tá dando aulas, hein? Por isso que o arroba dele é Thiago, o seu professor. Aulas, gostei, hein? É uma inimiga, é uma guerra fria, é uma guerra não declarada. E por que eu falo que a culpa é sua? Porque é dever do homem colocar limite. Mãe, eu te amo. Eu sou grato porque a senhora me deu a vida. Mas olha, é com a fulana que eu vou casar. E a senhora precisa respeitar ela. Eu não quero que você ame ela, porque esse dever é meu. Mas a partir de hoje, você não vai tratar ela mal. Porque senão, ela não vem aqui mais. E acredite, mãe, eu também não vou me esforçar pra que ela goste de você. E quando eu casar com ela, porque eu vou casar, eu também não vou me esforçar pra voltar. Pô, eu acho tudo isso. É muito bom ter um homem explicando isso e falando isso. Mandem esses vídeos pros seus homens, mulheres. Porque assim, eu acho que agora tá explicado, tintim por tintim, como é fácil você colocar limite. Tudo bem, né? Vamos ver como é que a mãe vai reagir, né? Mas assim, é um limite, bem dado. É o seu dever colocar a sua mãe no lugar de mãe. É difícil, é doloroso, vai doer, vai ter chantagem emocional, vai ter briga, vai ter choro, mas é o seu dever. Se o relacionamento da sua namorada e da sua mãe não é bom e não existe um motivo claro para que isso aconteça, não criou-se um problema muito grande de ambas as partes, ninguém causou esse problema, é culpa sua que esse relacionamento tá ruim. Você é homem. Sabe por quê? Porque você que bateu na porta da casa daquela menina, pediu para namorar ela. E aí você trouxe essa menina para um monte de problema que a sua família já tem. E você não é homem o bastante para colocar sua mãe no devido lugar dela? Então você não merece namorar essa menina, não. Não merece, meu aluno. Você merece ficar solteiro, sofrendo. Quer ter um relacionamento legal? Coloque a sua mãe no lugar de mãe. É chegar na sua mãe e falar assim, mãe, a fulana não está me roubando de você. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você tem a oportunidade de tratar ela como filha. E eu não vou te deixar. Só que você precisa entender que o seu filho está crescendo. Seu filho é homem. Tá na hora da gente cortar esse cordão umbilical. No início, já vou te contar o spoiler já. No início sua mãe não vai gostar. No início sua mãe vai fazer birra com você. Vai fazer bico, vai ficar alguns dias sem te responder. Se ela for imatura demais, vai te bloquear no WhatsApp, vai mandar indireta nos status. Mas se você for homem e sustentar, cara, ela vai parar. Vai durar umas 2 semanas no máximo aí. 2 semanas no máximo é drama. É drama. Mas você precisa colocar ela no lugar dela. Se o seu namoro tá ruim por culpa da sua mãe, isso é 100% culpa sua. Com certeza, com certeza. Arrasou, Thiago, que cada dica boa. Termina com chave de ouro. Porque se no namoro você não colocar limite, acredite, no casamento vai ser bem pior. Muito pior. Ah, mas eu vou me afastar e vai melhorar. Não vai. Porque aí sua mãe vai querer se intrometer no teu casamento, que ela se intrometeu no teu namoro e você deixou. Ela vai querer dizer como que a sua esposa tem que te tratar. Ela vai querer se colocar no lugar da sua esposa. Não, porque não é assim que faz comida pro meu filho. Não, porque não é assim que trata meu filho. Não, porque é assim que lava a roupa do meu filho. Cara, seja homem. Você que bateu na porta da casa de uma menina, falou que ia dar amor, carinho e respeito pra ela, e agora ela tá tendo que lidar com os problemas pessoais dela e o problema da sua família. Se você é meu aluno mesmo, tá na hora de você mudar essa situação. Ah, Thiago, mas eu nem namoro. Mas quando você namorar, você já sabe o que fazer. Arrasou, Thiago. Eu amei. Vamos ver os comentários desse vídeo dele? Esse vídeo dele viralizou. Eu quero ver o que as pessoas falaram, ó. Eu fazia de tudo pra me dar bem com a minha sogra. Depois que descobri que ela não gosta de mim, eu não faço nem questão de fingir. Sogra do homem implica porque o genro não trata a filha como ela merece. Sogra da mulher implica porque a nora pode dar ao filho o que ela quer muito, mas moralmente não pode assumir. Gente, o duro é que quem precisa desse tipo de visão nem fica nesses vídeos. Pois é, gente, os homens, né? E por que em 90% dos casos é sempre a mãe do homem? Porque é isso, ele já explicou no começo. Eu já falei desde o começo, se tiver problema com sogra, eu simplesmente não vou ter sogra, porque não vai existir namoro, simples. É isso, porque eu concordo que o problema com a sogra, muitas vezes, é exatamente como o Thiago falou. Culpa do cara. O cara tem que se posicionar, colocar a mãe no lugar de mãe, e aí sim, ele vai ter a namorada dele no lugar de namorada e a mãe no lugar de mãe. Eu acho que é isso. E é isso que falta, posicionamento dos caras que são os bananas e deixam lá. Assim como gostam de ter mulheres disputando eles em todas as áreas, muito mais a mãe e a namorada, porque ele também gosta de uma disputinha, entendeu? Se
acha o gostosão e não se posiciona, muito covarde. Certíssimo, Thiago, adorei essa aula, adorei o que você falou, é sobre isso. E você, tem problema com a sogra? Tem problema com o seu sogro? Conta pra mim, você é uma sogra que é problemática? Fala a verdade, autopercepção, hein? Conta aqui pra mim. Se você chegou até aqui, comente olho, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.